Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre felizes pela oportunidade que temos. A bênção de Deus de poder estar gravando e transmitindo através das redes sociais. Agradecemos teu apoio, você que tem assistido e ouvido, em especial que se inscreveram no canal e tem assim compartilhado com outras pessoas. O único propósito desse trabalho é divulgar a mensagem do Senhor. Estamos falando sobre missões, assunto que envolve toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que também tem que envolver de forma muito especial a vida de cada crente no Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos mencionar o assunto como ter a consciência tranquila. Como ter a consciência tranquila. Vamos ler um texto em Atos capítulo 20, o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Atos capítulo 20, verso 26 e o verso 27, que diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Estou limpo do sangue de todos. O que deixava a mente de Paulo tranquila? O que dava esta paz verdadeira ao apóstolo Paulo? O próprio texto diz que ele anunciava a mensagem do Senhor. Ele fez a obra de Deus, ele cumpriu o ID do Senhor Jesus Cristo. Ele foi obediente ao chamado e às ordens que o Senhor determinou para a sua igreja e para os crentes em Cristo Jesus. Isso trazia uma certa tranquilidade à consciência de Paulo. Ele tinha uma mente tranquila. Ele diz na continuidade do texto, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nunca deixei. Paulo fazia essa obra, todas as oportunidades, todas as portas que se abriam, Paulo aproveitava. Ele pediu orações nesse sentido, para que Deus abrisse portas para ele. E assim Deus foi abrindo o caminho para Paulo evangelizar. As lutas vocês conhecem, mas Paulo aproveitou cada oportunidade que o Senhor abriu as portas para ele. Paulo ainda menciona aqui, ele diz aí no verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo cumpriu o ID anunciando a mensagem do Senhor, anunciando a palavra do Deus vivo. Por isso que Paulo tinha sua consciência limpa. Talvez você esteja perguntando, como pastor que eu vou ter a minha consciência limpa? Como que eu vou me envolver na obra missionária? Eu quero deixar 3 pontos simples aqui para você. Primeiro, orando. Lembra daquela passagem de Marcos, capítulo 2? Vamos ver. Marcos, capítulo 2. Aquele paralítico que apareceram algumas pessoas para ajudar. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, verso 1. Só encontrar aqui. Diz assim, Marcos 2, a partir do verso 1. Mas alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Olha as mesmas palavras de Paulo, anunciava-lhes a palavra, que é o Senhor Jesus. Verso 3. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens trouxeram um paralítico. Verso de número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. Verso de número 5. E Jesus, vendo a fé deles, não a fé do homem, mas a fé dele, dos 4, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Aqueles homens trouxeram um paralítico e Jesus estava dentro de casa ali e a multidão tomou conta da casa e em volta da casa que eles não tinham como se aproximar. Então não tinham como chegar com o paralítico até o Senhor. Então eles resolveram, tiveram uma ideia de fé. O próprio Jesus disse, vamos subir, vamos tirar as telhas
e lá de cima a gente desce o paralítico até perto do Senhor Jesus. E assim eles fizeram. Mas o interessante é que quando Jesus vê aquela situação, ele cura aquele homem e tudo, ele diz, vendo a fé deles, no plural, dos 4 homens, não do paralítico, Jesus foi lá e operou maravilhas. Olha, muitas bênçãos na vida as pessoas recebem e tinha alguém na retaguarda orando, tinha alguém intercedendo. Muitos missionários, irmãos, estão sendo protegidos porque tem alguém de crença e fé e testemunho sério andando com Deus que estão lá orando, intercedendo. Tem muitos filhos, irmãos, que Deus tem dado mais uma chance porque papai e mamãe estão lá orando. Eu sou um exemplo disso. Papai e mamãe orando por mim, intercedendo pela minha vida. Então a oração é um ponto que vai te trazer paz no coração. Eu cumpri minha parte orando pela obra missionária. Um outro ponto que você deve observar, que você vai ter a consciência limpa, é indo. Quando você esquece tudo que tem aqui e parte, nossa, é uma bênção na sua vida. Voltando para Atos, capítulo 20, nós vamos ler o verso 24. Paulo não tinha a vida dele por preciosa. Atos capítulo 20, verso 24 diz assim, ó: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo não tinha sua vida por preciosa, não tinha valor nenhum mais. O valor que tinha a sua vida era servir ao Senhor Jesus. Oração e também indo ao campo. Se Deus te chamou para ir, não resista mais. Haverá dificuldades e lutas, o tema de uma dessas mensagens, dificuldade no campo missionário. Aqui o próprio texto mostra, se voltarmos um pouquinho no verso de número 19, olha como Paulo estava servindo, o mesmo contexto. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Com muitas lágrimas, tentações, as ciladas dos judeus tentando matar Paulo. Assim é a obra missionária. Agora tem alguém lá na retaguarda orando, tem alguém intercedendo, alguém que não tem condições de ir, mas ficou orando. Então você tem paz no coração, porque você fez sua parte de oração por aqueles que estão na linha de frente. E por último, nesta mensagem, nesse contexto, você pode orar para ter a consciência em paz, tranquila. Você pode ir, você vai ficar com a consciência em paz, tranquila, obedecendo ao Criador. E você pode ofertar. Quem sustenta os missionários na linha de frente? Deus. E quem Deus usa para mandar o sustento para eles? Eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos colocar o coração na obra missionária. Trataremos muitas mensagens aqui sobre como ofertar para missões agora, principalmente nessa sequência, esse pós e pré. Nós vamos tratar muitas, porque é a ordem do Senhor. Deus te deu um emprego, você tem um salário, lembra-te, separa uma parte para missões. Usa para missões, usa para a obra de Deus. Nós precisamos ajudar os missionários que estão na linha de frente. Orando, indo e sustentando. Pense nisso, eles carecem de nossas ofertas. Não estamos pregando o que essas coisas ensinam aí como evangelho, não. Se eu der tudo, Deus vai me dar em dobro. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que Deus nos dá o suficiente e nós precisamos ajudar a obra missionária. O suficiente que Deus nos dá tem condições de dar uma parte para missões. Pense nisso. Como terei uma consciência tranquila? Paulo diz, nunca deixei de vos anunciar. O sangue não será cobrado de minhas mãos. Quanto sangue de pessoas que foram para o inferno estão indo? Será cobrado de minhas e de tuas mãos. Pense nisso. Vamos ter uma noite em paz tranquila, com o coração em missões, orando, indo e ofertando. Qual desses você tem participado mais? Faça e faça com alegria, para ter uma noite tranquila. Uma só não, mas ter noites tranquilas na presença do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por este momento. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra.
Só ajuda, ó Deus, os lares que estão ouvindo, as pessoas que estão assistindo, ó Deus, os pastores, os líderes, que a tua palavra, ó Deus, ela sim é poderosa, venha tocar nos corações e despertar mais ainda para a obra missionária. Eu te rogo tais bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.